E qual será a direção a seguir? Bom, isso não é importante. O que acontece é que chegámos à Suíça e agora todas as direções são boas. Deixávamos para trás um país onde muito gostamos de viajar de autocaravana, a França, e passávamos uma fronteira. Agora é mais um espaço de memórias, lembrando daqueles tempos em que os países eram divididos. Entramos num novo país, a Suíça, e parece que tudo continua igual. Não é bem assim. Há algumas diferenças, mas isso é o que vamos descobrir nestes vídeos sobre esta viagem por terras helvéticas. Agora chegávamos ao parque de campismo que serve a cidade de Geneve, passávamos pela recepção para fazer a inscrição, a área de serviço para as autocaravanas fazer as mudanças técnicas é muito boa e pouco depois já estávamos instalados num espaço muito agradável em frente ao lago. Este parque de campismo oferece paisagens sobre o lago Léman muito bonitas e permite ficar logo a travar conhecimento com alguns autóctones, mas estava na altura de irmos visitar a cidade. Ao sair do parque de campismo, enfrentamos uma rampa, enfim, uma estrada inclinada que, depois de 500 metros, estamos na paragem do autocarro que nos levará até ao nosso destino. Não se esqueçam que durante a vossa estadia no parque de campismo é-vos oferecido um passe para transportes grátis em toda a cidade de Geneve. Convém tirar uma foto da paragem do autocarro onde entraram, é mais fácil para fazer o regresso. E poucos minutos depois já estamos no centro de Geneve. O pessoal por aqui gosta de andar de bicicleta e fazem filas à porta das casas que vendem relógios. Dedicam-se ao estudo da Bíblia e parecem ter muito orgulho na sua nacionalidade. As fontes públicas jorram uma água fresca que é potável. Assim que aparecem uns raios de sol, enchem as esplanadas. Afinal, parece que há muito para se descobrir neste país. No centro histórico da cidade vamos encontrar a Catedral de São Pedro, a principal igreja protestante desta cidade. Desde o século IV que era uma igreja católica, mas com a reforma em 1535 mudou para protestante. Atualmente é um templo cívico, onde se realizam os juramentos do governo cantonal, já que Geneve é tanto uma cidade como uma república e mesmo um cantão. E mesmo ao lado, o lugar onde João Calvino defendia as suas ideias da reforma protestante. Passear pelas ruas desta cidade é um constante descobrir pormenores interessantes, até nos seus prédios. Ou apreciar a manufatura dos famosos relógios suíços. E há muitos locais na cidade onde podemos entrar e observar o seu fabrico. Mas as condições climatéricas estavam a mudar muito depressa e se tínhamos começado este passeio com um belo dia de sol, agora nem conseguíamos ver as horas naquele relógio ali por cima da fonte onde a Cristina procurava beber uma água fresca. O passeio por Genebra até estava a correr bem. Estava? O problema foi a carga de água que começou a cair, é que isto chove. Tivemos que nos abrigar aqui numa porta de um prédio, num alpendrezinho, e estamos aqui a ver se a chuva passa, mas está muito difícil, estávamos a gostar tanto de passear por estas ruas. Está um temporal terrível, mas foi assim de repente, é uma chuva tropical, vê-se logo que é por causa das alterações climáticas. Deve ser isso. O que vale é que já estava previsto, mas nós nem acreditámos. O que vale é que a gente veio prevenido com guarda-chuva. Com guarda-chuva, mas o resto, quer dizer, estamos aqui de sandalinha, não é? Com o pezinho a apanhar um pouco de fresco, enfim, vamos ver se nos aguentamos. Sim. E esperar que a chuva passe. A chuva e o vento, essencialmente o vento. Tempestade, tempestade. E que tempestade! Quando chegámos ao parque de campismo, soubemos que ramos de árvores tinham caído por cima de autocaravanas. Felizmente não tinha sido nada connosco. E depois da tempestade sempre chega a bonança e o lago Léman, neste fim de dia, oferecia-nos paisagens espetaculares. Tinha havido uma tempestade, mas no dia seguinte, quando deixámos a cidade de Geneve e regressámos à estrada, já foi debaixo de um belo dia de sol. E num passe de mágica já estávamos na cidade de Lausanne. O parque de campismo que serve esta cidade, mesmo à entrada, tem uma área para autocaravanas. As condições podem não ser as melhores, mas servem. Até porque em Geneve tínhamos pago 60 euros por uma noite. E aqui, se ficássemos dentro do recinto do parque de campismo, era o mesmo valor. Assim pagámos só metade.
mas podemos usufruir tudo aquilo que o parque oferece e é de facto muito bonito. Também aqui tivemos direito a um passo para os transportes gratuito durante a estadia neste parque e pouco depois já estávamos a passear na cidade de Lausanne. E logo achámos que por aqui o pessoal tinha um ar simpático. Mas vamos descobrir a cidade. Como tínhamos um passe grátis para os transportes públicos, vamos apanhar o metro que certamente nos vai levar até ao centro de Lausanne. O lago começa aqui e não deite nada nestas grelhas. Preocupações ambientais. E este mercado de rua onde podíamos ver artesãos em pleno trabalho. Depois, as incontornáveis fontes nestas cidades suíças. Esta, datada de 1585. Não descansávamos de admirar todos estes pormenores. Sim, podes por aí que eu tiro-te uma foto. Ninguém consegue resistir a este enquadramento. E também não podemos deixar de nos lembrar que Lausanne é a cidade sede dos Jogos Olímpicos. Lausanne, pela sua dimensão, é a quarta cidade deste país e fica localizada, tal como Geneve, junto ao Lago Léman. Já os romanos tinham por aqui um acampamento militar a que chamavam Lausanne. A sua história é muito interessante e merece que invistam algum do vosso tempo na internet a descobri-la. Esta é a segunda cidade que estamos a visitar aqui nesta pequena viagem pela Suíça, Lausanne, e é muito diferente de Geneve. Tem uma escala mais humana, quando se sai dos transportes e se começa a percorrer as ruas, dá logo uma sensação que habitam aqui pessoas. Mais ampla, mais aberta, temos aqui atrás de nós a catedral, não sei se se consegue ver. Mas vamos continuar a dar uso ao nosso passe de transportes grátis. Esta é a mais pequena cidade do mundo com um serviço de transporte de metro. E algumas estações são bem interessantes, como esta aqui, que fala sobre a inclusão social. Por aqui, todos os povos, credos e religiões são bem recebidos. Continuamos o nosso passeio pelas suas ruas, agora a caminho da Catedral. Claro que não podemos deixar de reparar em pormenores que nos chamam a atenção. Fica localizada numa colina onde, a seguir à época romana, se fundou esta cidade. Por aqui também encontramos o Caminho de Santiago e as escadas do mercado, segundo dizem, umas escadas que remontam ao século XIII, construídas em madeira, cobertas. É muito interessante de subir ou descer. A Cristina não resistiu, tinha que as experimentar. E tinha razão, não é todos os dias que sobem as escadas que vêm do século XIII. E mesmo nas nossas costas estava uma das catedrais góticas mais belas da Suíça. Esta começou a ser construída no século XIII, Catedral de Notre-Dame. E mesmo que por aqui se professe a fé protestante, o seu pórtico de entrada é de deslumbrar. E vou deixar-vos algumas das imagens que mais nos impressionaram. Os vitrais, a estatuária, o órgão musical e muito mais poderíamos mostrar, mas isso fica para uma viagem que vocês façam até aqui para descobrir esta Catedral de Lausanne. Nós continuávamos o nosso passeio até ao cimo da colina, onde encontramos o castelo. Nesta nossa visita por Lausanne, chegámos ao ponto mais alto da cidade, aqui junto ao castelo. E estava a pensar, não estamos há muito tempo na Suíça, mas já me deu para pensar sobre algo interessante. Uma região que tem línguas tão diferentes, 3 ou 4 línguas diferentes, formas de pensar tão diferentes, comportamentos diferentes, a própria fisionomia das pessoas é diferente, de cantão para cantão. E estão todos unidos num país, todos com o mesmo ideal, todos com a mesma vontade de seguir o mesmo rumo. É algo que nos deixa a pensar. E depois podemos pensar em países que estão há tantos anos, há tantos séculos com uma história unificada e que têm tantos problemas para se conseguirem entender entre eles. É curioso. E também curiosa, ou direi melhor, espetacular, era a vista que se tinha daqui de cima da colina sobre a cidade, o lago e as montanhas que envolvem. E como o mundo é muito pequeno, neste jardim onde estávamos a apreciar a paisagem, encontramos 2 amigos que tinham algo que nós conhecíamos em cima da mesa. Estes companheiros portugueses, para de onde é que vocês são? Santa Maria da
quinta-feira. Pá, mesmo ao pé da gente somos Vila do Conde, pá. Estás a ver aí com a garrafa de Super Bowl, que é um espetáculo. Era um espetáculo porque estavam a tocar a viola e eram muito simpáticos. Este foi um momento muito agradável que tivemos nesta tarde. Até porque depois iríamos descer toda aquela escadaria que já vos falámos, do século XIII, em madeira, coberta, as escadas do mercado, lembram-se, vem lá de cima da catedral, até cá ao fundo, mesmo ao centro da cidade. E ao percorrer todos aqueles degraus, não podíamos deixar de pensar das muitas histórias que eles nos poderiam contar. Percorríamos aquelas ruas, misturando-nos com os seus habitantes, sentindo o pulsar de vida que esta cidade nos podia oferecer. Claro que este passeio teria que terminar junto ao Lago Lehmann, olhando para aquelas montanhas que ainda guardavam alguma neve nos seus cumes. A Cristina ainda aproveitou para explicar alguns movimentos naquele tabuleiro que por ali acontecia. Algumas crianças procuravam um refúgio na frescura daquela fonte. Nós ficámos a admirar as últimas imagens sobre o Lago Lehmann. E assim como aquele barco partia certamente para novos destinos, também a nossa viagem pela Suíça iria continuar, mas isso fica para o próximo vídeo. Entretanto, subscrevam e partilhem os nossos vídeos no nosso canal YouTube. Vamos continuar a viajar juntos.